Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos refletir sobre um tema que ele é muito importante para a minha vida, já fez um diferencial muito grande na minha vida, eu tenho certeza que vai fazer um diferencial também na sua vida. O tema nosso hoje é: não tente fazer o trabalho de Deus, apenas creia. E para isso nós vamos usar de referência o texto que está lá em Gênesis, no capítulo 16, os versos de 1 a 3, que vão tratar ali do que aconteceu com Abraão, com Sara e Agar. Verso 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. A parte A aqui do verso 4, somente até aí. Bom, Deus havia feito uma promessa a Abrão, que ainda não era Abraão, ali no capítulo 15, dizendo a ele que ele teria um filho, da promessa, que ele teria uma grande descendência sobre a terra. Só que Deus não deu ali a Abrão uma data pré-determinada para que isso se cumprisse. E você sabemos que do dia que Deus falou até o dia que a promessa se cumpre, passam-se ali 25 anos. Até que Abraão pudesse ter Isaque, o filho da promessa. Só que nesse meio tempo, ali não aguentando mais esperar, ou achando que Deus precisava de uma ajudinha, Sarai, ainda não era Sara, resolve propor a Abrão, seu marido, que ele tivesse relações íntimas com a empregada, ali, com a escrava egípcia. E ele consentiu, sendo que ele sabia que Deus havia feito uma promessa a ele. E dali nasce Ismael. Nós sabemos disso. Por causa dessa desobediência, dessa atitude de Abraão e de Sara, de querer dar um jeitinho para que a promessa de Deus se cumprisse, nasceram ali os ismaelitas, que depois se tornaram os filisteus e que hoje são os palestinos, que guerreiam constantemente com a raça, a descendência de Abraão e Isaque, que são os israelitas, ali, o povo de Deus. Então, por causa da desobediência de Abraão, nós temos até hoje uma guerra instituída ali na Terra Santa. Por quê? Porque um dia Sarai e Abrão quiseram fazer o trabalho de Deus. Quiseram dar ali um jeitinho para que a promessa se cumprisse. E eu e você muitas vezes fazemos isso. Eu me lembro que a primeira vez que eu pisei na Batista do Calvário foi na 6ª igreja. Eu estava passando ali um processo muito grave, muito doloroso para mim naquele tempo, foi o tempo que foi um pouco antes do meu divórcio. E eu estive ali na 6ª igreja e eu conheci ali um pastor. E eu lembro que eu cheguei para ele e falei: pastor, eu tô sofrendo desse jeito porque meu marido tá me traindo e meu irmãozinho tá usando droga e tá acabando com a minha vida e Satanás tá andando atrás de mim e tá me cavalgando nas costas e tá todo mundo, tá o pau quebrando. Por isso que eu tô destruída assim. Esse pastor, ele virou para mim e falou assim: minha filha, você não está destruída assim porque seu marido está te abandonando, nem porque seu irmão que você ama tanto usa droga. Você está destruída assim porque você está tentando fazer o trabalho de Deus. Naquele tempo eu não entendi do que aquele pastor estava falando. Porque quando a gente está sofrendo, a gente não compreende aquilo que as pessoas estão falando pra gente. E eu fiquei ali dando murro em ponta de faca, fui para Cristo, e orava, e subia monte, e jejuava, e pagava preço. Tudo para Deus fazer o que eu queria. E quando eu vi que Deus não fazia o que eu queria, não no tempo que eu estava ali esperando, eu desviava. Eu bebia, eu brigava, eu batia na amante do meu marido, eu batia no meu irmão. Quantas vezes, quando ele estava lá nas bocas de fumo da vida, eu subia lá, descia o porrete nele para ele mudar de vida. Já sendo crente, já sendo inclusive evangelista. Resultado, eu fui para Cristo
aquele desespero todo, para resgatar meu casamento, para fazer meu marido ficar comigo e para o meu irmão se libertar das drogas. 10 anos depois, meu marido está com a amante até hoje, nunca voltou para casa. Meu irmão morreu, dorme no pó da terra. Só que nesse período de tempo, eu aprendi com o Evangelho. Eu louvo a Deus. Porque eu aprendi que a gente não vai para Cristo para que Ele faça as coisas por nós. Ele já fez por nós o que Ele deveria fazer. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele nos libertou da maldição do pecado. Ele nos libertou da ida certa para o inferno. E nós, quando vamos para Cristo, muitos de nós queremos dar jeitinho para que Deus ajuste as nossas coisas. Ah, se eu fizer dessa forma, Deus vai me obedecer, Deus vai fazer o que eu quero. Aí fazemos inúmeras promessas, barganhas com Deus. E isso não funciona. Isso é querer fazer o trabalho de Deus. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente sofre e a gente culpa o Senhor. Deus só é responsável, meu irmão, minha irmã, pela promessa que Ele te fez. Aquilo que Ele não te prometeu, você não pode querer que Ele cumpra. Tem coisas que eu quero para minha vida que o Senhor não quer. Tem coisas que eu já quis muito para minha vida. Graças a Deus hoje eu não quero mais. Mas o Senhor não queria. E eu queria obrigar o Senhor a fazer. Dando os meus jeitinhos. Hoje eu entendo e aprendi pela misericórdia de Deus que nós andamos com o Senhor porque Ele é Deus. Como diz a canção, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós temos que parar com essa mania de querer ajustar as coisas. Meu pastor, de vez em quando, ele usa um termo e diz que o jeitinho brasileiro foi criado no inferno. E é verdade. Não é só o brasileiro, é o ser humano, o gênero humano em geral. Quando a gente quer uma coisa, a gente quer dar jeitinho. A gente quer fingir que aquilo está acontecendo e muitas vezes nem está. A gente quer apertar Deus. Eu já vi pessoas virar para mim e falar assim, irmã, ora para mim, porque se Deus me der aquela vitória que eu estou precisando, eu vou abençoar um pobre. Eu vou, sei lá, parar de beber, parar de comer, fazendo... Você não precisa parar de fazer nada para Deus te abençoar. Deus vai te abençoar se Ele quiser. Se tiver nos planos dEle que você seja abençoado dentro daquilo que você está precisando. Porque, irmão, se Deus não quiser te dar uma coisa, você pode fazer o que você quiser. Por isso tem tanta gente que vai para o terreiro. Vai para feitiçaria. Quando eu estava passando por esse processo no meu divórcio, eu conheci uma mulher bruxa que me propôs, você traz isso e isso para mim, que o seu marido vai voltar para você. Tem pessoas que na época fizeram trabalho com ela e estão com o marido até hoje. E o meu marido nunca voltou para mim, porque daquele tempo eu nem conheci o Senhor como eu conheço agora. Porque eu sempre fui uma pessoa cristã, mas eu depois, fui estudando, fui aprendendo. Mas mesmo naquele tempo eu não queria nada que viesse Satanás. Se Deus quisesse me dar, amém. Se Deus não quisesse, eu ia ter que conviver com aquilo. Então, o meu conselho para você hoje, nessa nossa reflexão é, não sofra tentando fazer o trabalho de Deus. Se tem alguém na sua família que você quer trazer para Cristo, que está te dando problema, ore por ela, ame a vida dela. Seja irmão, seja pai, seja marido, esposa, filho. O jeito humano não resolve. O jeito de Deus é que resolve as coisas. O livro de Tiago vai dizer ali que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Às vezes a gente quer dar jeitinho até para Deus justificar. Outra coisa que o meu pastor sempre diz, na maioria das vezes a gente não quer justiça, a gente quer é vingança. Eu já quis vingança. Ou você acha que quando eu ia lá para a igreja orar, fica lá de 24 horas orando, passando noite sem dormir, clamando para Deus trazer meu marido para casa, era para quê? Será que era por amor? Ou será que era uma disputa porque eu queria esfregar na cara da amante dele que o Senhor, que o Deus dos exércitos estava comigo? E não aconteceu nada disso. Eu fiz tudo que você pudesse imaginar. E continua lá até hoje. Só que hoje, pela misericórdia de Deus, eu oro por eles. Eu fui liberta do ódio que eu sentia deles. Eu vivia a vida deles. Por quê? Porque eu tentava fazer o trabalho de Deus. Quando eu assentei no meu coração que a vontade de Deus é soberana e absoluta e que eu ia ter que conviver com ela, sendo ela a forma que eu queria ou não, eu tive paz. É lógico que isso não é mérito meu, é em primeiro lugar mérito do Espírito Santo e segundo,
de homens de Deus que o Senhor colocou no meu caminho, como esse pastor a quem eu me referi, como o saudoso Padre Renato, saudoso, mas ele está vivo. Ele não está aqui com a gente, mas o Padre Renato, grande amigo meu, sempre me dava bons conselhos nessa época. Pastor Zé Antônio Rodrigues, aqui de Maçu. Para mim sempre foi um pai, grande homem de Deus. Então, se você está passando essas lutas, irmão, não tente fazer o trabalho de Deus. O Senhor vai abençoar a sua vida, vai colocar irmãos no seu caminho. Eu tive a Raquel, tive a Margarete, grandes amigas minhas, que me supriram ali na dor, que me aconselharam, que oraram comigo, choraram comigo, até que o vale passou. Se você se submeter à vontade de Deus, você vai sofrer menos e Ele vai te abençoar do mesmo jeito. Aquilo que tiver que vir, virá. E o que não vier, meu irmão, é porque não era bênção, era maldição. Que Deus abençoe seu final de semana, que você reflita sobre isso e que no seu coração você entenda que o Senhor sempre tem o melhor para mim e para você. Deus te abençoe. Fique na paz.